Bom, continuando então, nós falaremos a respeito dos caules subterrâneos, né? Um dos exemplos que a gente tem são os caules do tipo rizoma, tá? Que é o caso, por exemplo, da banana, como a gente já tinha visto, né? Que são caules que se desenvolvem paralelo à superfície da terra, embaixo dela, e deles vão emergir então essas folhas, essas folhagens, né, em ramos verticais, que às vezes, muitas às vezes, dão a impressão pra gente que parecem caules também, tá? Outro tipo de caule subterrâneo é os tubérculos. Os tubérculos são caules geralmente dilatados nas extremidades e as ramificações, pois eles tuberificam, acumulando material nutritivo. Então, por exemplo, a batata inglesa, que é a batata que a gente faz batata frita, é um tipo de caule, tá? Delas partem raízes e parte também a parte superior, que são as folhas, tá? Desse tipo de vegetal, tá? Então, batata é um caule, tá? Batata inglesa. Bom, nós temos também os bulbos, que também são caules subterrâneos. Olha o que eu falei da cebola. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o caule da cebola, tá? Só isso aqui, ele é muito pequeno, tá? O bulbo são frequentemente atuam, né, como elementos de propagação vegetativa, tá? Então, através do caule, a gente consegue pegar o caule da cebola, plantar e gerar uma cebola, tá? Por exemplo. Eles apresentam uma porção caulinar central denominada prato, tá? Que é essa estrutura aqui. Da onde surgem os catafilos, que nada mais são que as folhas modificadas com reservas nutritivas, tá? Que é o caso da folha da cebola. Os bulbos tunicados, né? As folhas, elas são dispostas de forma concêntrica, ou seja, todas elas em volta de um centro só, em volta desse botão vegetativo. Ou a gente pode ter outro exemplo, que são os bulbos escamosos, que é o caso do lírio que a gente tem aqui, tá? Que é a parte de baixo do lírio, isso aqui são só folhas, o caule fica inferior, né? Normalmente, obviamente, se é um caule subterrâneo, ele fica embaixo da terra. E aí o bulbo dele, ó, perceba que também são folhinhas, mas elas não estão todas agrupadas num ponto só. Elas se ramificam em várias partes, que é o que a gente chama de bulbo escamoso, então. Tudo bem? Um outro exemplo de bulbo que a gente tem que é o bulbo cheio, que são escamas que envolvem um bulbo como se fosse uma casca, tá? Então é como se fosse uma coisa só, né? Um aglomerado só, que é o tipo de bulbo, por exemplo, que a gente tem característico de açafrão, tá? Açafrão tem flor, não é mesmo? É uma angiosperma. Outro exemplo que a gente tem são os caules aquáticos, que eles crescem por meio de parte sobre a água, eles são clorofilados, eles têm aerênquima, tá, gente? A aerênquima é aquele parênquima cheio de ar, tá? Então, eles são caules aquáticos que a folha fica para fora da água normalmente e o caule para a parte inferior, que aqui a gente tem, por exemplo, os caules vistos dessa visão, né, de dentro da água, tá? Modificações caulinares. Então, a gente tem, por exemplo, os espinhos, tá? Que eles formam na axila das folhas, na parte, né, onde tá grudada a folha ali, na axila. Funcionam como elementos de proteção, tá? Então, esses espinhos, eles são originados de caule para proteção. E os espinhos originados de folha, eles servem para não perder a água. Então, a gente não pode confundir, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, um outro exemplo que a gente tem, que aí sim, isso aqui são espinhos originados de folhas, que são caules modificados, achatados ou alargados, e clorofilados, que é o caso do, como é que fala? Do cacto, né? Que é responsável por armazenar água. Então, ele tem uma função aí diferente. Os outros exemplos é o caso dos filocládios, que são caules semelhantes a folhas, eles inclusive são verdes, que são ramos curtos com crescimento limitado e tem essas projeções de foliares bem pra cima. Então isso aqui parece tudo uma coisa, né? Não parece um caule, nem uma folha, uma coisa meio estranha. Que é o caso aqui do aspargo, tá? Que é o exemplo mais característico que a gente tem. As gavinhas, tá? Que são projeções do caule que servem para fixação, que a gente viu lá, né? O caule na forma de trepadeira usa as gavinhas na forma de fixação, que é como o caule ele é meio frouxo, elas se usam para fixar nas superfícies, tá? Então são estruturas caulinares modificadas para fixação. Órgãos subterrâneos, os xilopódios, né? Que são órgãos subterrâneos e armazenam substâncias nutritivas, tá? Então assim, a árvore ela é grande, mas ela é curtinha, assim, o caule é curtinho, tá? Que é o caso do embuzeiro, por exemplo. O xilopódio é esse caule que ele vai estar boa parte dele subterrâneo junto com a raiz, tá? Só que gera uma árvore grande, tá? Então é uma outra modificação caulinar.